Queridos, vamos falar hoje um pouco sobre oportunidades. Você é uma pessoa que tem aproveitado bem as oportunidades em sua vida? O que você tem feito das oportunidades que lhe surgem, né? Você tem aproveitado bem esses momentos, essas oportunidades que Deus tem lhe concedido? A oportunidade de agradecer, a oportunidade de pedir perdão, a oportunidade de fazer um bom negócio, de ajudar ao próximo, de fazer a obra de Deus, a oportunidade muitas vezes de pregar o Evangelho e principalmente a oportunidade de fazer discípulos para Jesus. Você tem aproveitado essas oportunidades? Lá em Colossenses 4, versículos 5 e 6 diz assim: Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, como diz aí a palavra de Deus, aproveite bem as oportunidades. Aproveite as oportunidades que você tiver e leve para as pessoas sempre uma palavra agradável, sempre uma palavra temperada com sal. É o que diz aí no versículo 6, Colossenses 4, versículo 6, que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E aí nós sabemos, queridos, que infelizmente tem pessoas que aproveitam as oportunidades de uma forma bastante negativa, não é isso mesmo? Bem negativa, para nos trazerem palavras que muitas vezes não são agradáveis, palavras que nos fazem mal, palavras que nos desanimam, palavras que irão sempre nos deixar para baixo. Tem pessoas assim, mas que nós não sejamos assim, que você não seja assim. Aproveite a oportunidade e agradeça sempre a Deus todos os dias por estar vivo, por tudo que Ele já fez pela sua vida e também por tudo que Ele ainda haverá de fazer. Já agradeça de antemão. Você é uma pessoa que tem aproveitado bem as oportunidades que Deus tem te concedido. Seja uma pessoa sempre grata também às outras pessoas, não somente a Deus, mas muitas pessoas têm feito bem para cada um de nós. Muitas pessoas têm feito bem para você. Então seja também uma pessoa sempre grata a essas pessoas. Reconheça, demonstre a outra pessoa que fez ou está fazendo um bem para você. Reconheça e demonstre sempre para as pessoas a sua gratidão. Não perca essa oportunidade de você demonstrar sua gratidão por aquilo que estão fazendo por você. Primeiramente pelo que Deus já fez e pelo que Ele continua fazendo. E depois reconheça o que as outras pessoas também estão fazendo por você. Não perca esta oportunidade. Nossa vida é feita de oportunidades. Deus nos concede todos os dias uma oportunidade. Não existe aquele que não tenha oportunidade. Para tudo nesta vida existem as oportunidades. Agora, tem oportunidades que elas voltam, mas tem oportunidades que elas passam e não voltam mais. Nós precisamos aproveitar estas oportunidades ao máximo, porque tem delas que não voltam mais. E como eu te disse, seja sempre uma pessoa grata. Tenha sempre a gratidão no seu coração por tudo que Deus já te fez e também pelas outras pessoas, pelo que elas já fizeram e fazem ainda por você. Aí, um dos piores sentimentos que o ser humano pode desenvolver na vida dele é justamente essa falta de gratidão, o desprezo. Infelizmente, muitas pessoas têm desenvolvido este sentimento, o desprezo. Um dos piores sentimentos que existe é o desprezo. Quando a pessoa não reconhece nada do que a outra já fez por ela. A pessoa não reconhece nada do que você está fazendo por ela, do que você já fez ou está fazendo. É um dos piores sentimentos que existe. Se você é uma pessoa dessas, que você aproveite a oportunidade agora e tente reverter esse quadro, tente reverter essa situação.
Aproveite a oportunidade que Deus está te dando hoje. Você está vivo, você está ouvindo esta palavra, a palavra de Deus. Aproveite as oportunidades. É o que diz aí em Colossenses 4, versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Quem são esses que são de fora? É aqueles que não têm o conhecimento de Deus na prática. Conhecem a Deus de ouvir falar, mas não conhecem a Deus na sua convivência. Não se comprometeram ainda com a palavra de Deus. Não entregaram as suas vidas de fato para o Senhor Jesus. Alguns até dizem que tem Jesus, outros dizem que Jesus é seu Senhor e Salvador, mas na prática não é nada disso. Nós sabemos que na prática não tem Cristo como Senhor e Salvador, porque não se submetem aos ensinos de Cristo, não se submetem aos ensinos da palavra. E aqui diz que nós devemos nos portarmos com sabedoria para com aqueles que são de fora, que estão vivendo no mundo, nos prazeres carnais, nos prazeres do mundo. E nós devemos nos portarmos com sabedoria para com estes. E o mesmo versículo termina dizendo assim: aproveitai as oportunidades. Aproveite a oportunidade de fazer Cristo resplandecer através de você na vida desta pessoa. Aproveitai as oportunidades. Só aproveitando as oportunidades nós vamos conseguir levar a mensagem do Evangelho àquelas pessoas, como o texto diz aí, que estão de fora. Aquelas pessoas que estão no mundo sem querer compromisso com a palavra de Deus. Então, gratidão é uma forma de você estar se portando com sabedoria para com aqueles que são de fora. Não desenvolva o sentimento de desprezo, jamais, mas seja uma pessoa sempre grata. Lá em Gálatas 6, versículo 7, vai dizer que aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Você quer ter uma velhice, por exemplo, tranquila? Se você quer ter uma velhice tranquila, onde as pessoas não te desprezem ali e cuidem bem de você, então faça o mesmo hoje, com a oportunidade que você está tendo de cuidar bem das pessoas, de tratar bem as pessoas, de fazer o bem às pessoas. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitando as oportunidades. Aproveite a oportunidade que Deus está te concedendo e perdoe. Perdoe aquela pessoa que te fez algo mal, que te ofendeu, que desejou o mal contra você. Perdoe. Não deixe essa oportunidade passar, não. Você está vivo, você está lúcido, você está consciente de seus atos, você sabe o que você está fazendo. Agrade a Deus. Deixe de querer estar agradando a você mesmo. Como é difícil agradar a Deus, né? Quando queremos, muitas vezes, fazer aquilo que é da nossa vontade. Nossa vontade é não perdoar. A nossa vontade é devolver com a mesma moeda aquilo que nos fizeram. Mas essa é a vontade de Deus, meu irmão? É isso que eu lhe pergunto. Essa é a vontade do Senhor ou essa é a sua vontade? E o que importa para nós é o quê? É fazermos aqui a nossa vontade ou fazermos a vontade de Deus em nossas vidas? Então aproveite hoje a oportunidade que Deus está lhe dando, a oportunidade que Deus está lhe concedendo, e perdoe aquela pessoa que você deve perdoar. O ódio, queridos, ele só faz mal a você mesmo, só a nós mesmos. Ele não faz mal àquela pessoa que nós estamos odiando. O ódio é um sentimento que só faz mal a quem odeia. Olha o que chega a dizer lá em 1 João 3, versículo 15, com relação àquele que odeia ao outro, ao próximo. 1 João 3,15 diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, todo aquele que odeia se torna diante de Deus um assassino. Por quê? Porque essa pessoa que odeia, ela está matando a outra pessoa dentro dela. É como se estivesse morta.
Se aquela pessoa precisar de um socorro para viver, não pode contar com aquele que lhe odeia. Então o texto vai dizer em 1 João 3,15 que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E vós sabeis que todo assassino, ele não tem a vida eterna permanente em si. Então não odeie, mas vivencie o perdão que Deus deu para você e que você deve dar para aquele que você está odiando. Nós sabemos também que Jesus vai dizer que aquele que não perdoa, este não será perdoado por Deus. Você quer o perdão de Deus? Ou você é perfeito e não precisa do perdão de Deus? Não existe ninguém perfeito. Todos nós precisamos todos os dias do perdão e das misericórdias do Senhor. Mas aquele que não perdoa, querido, ele não vai ser perdoado por Deus. Lá em Mateus 6, versículo 14 e 15, Jesus diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha só, se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoará. Inclusive na própria oração do Pai Nosso, Jesus vai nos ensinar dizendo assim: Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem nos ofendido, aos nossos devedores, né? Então nós pedimos na oração do Pai Nosso que Deus nos perdoe da mesma forma como nós temos também perdoado. De que maneira você tem perdoado? É dessa maneira aí que Deus vai lhe perdoar. Da mesma forma que nós temos perdoado, nós estamos pedindo a Deus que Deus nos perdoe. Ou seja, se eu não perdoo, na oração do Pai Nosso, eu estou pedindo a Deus que Deus também não me perdoe. Você sabe o que significa viver sem um perdão de Deus? É viver a ausência de bênçãos, Senhor. Você não vai ter as bênçãos de Deus na sua vida. Você não vai ter uma vida abençoada. Se você não anda dentro dos princípios da palavra de Deus, você deixa de ter uma vida abençoada. E essa ausência de bênçãos torna a nossa vida miserável. Torna praticamente a nossa vida amaldiçoada. Então, se eu não ando dentro dos princípios, se eu não perdoo para que Deus também me perdoe as minhas ofensas, eu não vou andar debaixo das bênçãos do Senhor. E não só vou deixar de andar debaixo das bênçãos do Senhor, como vou deixar de herdar também a vida eterna. São as complicações, são as consequências, né, da nossa falta de obediência aos princípios da palavra. Então aproveite a oportunidade hoje. Perdoe aquela pessoa que você há tanto tempo resiste em perdoar. Você vai ver o bem que você vai fazer a você mesmo. Queridos, a própria vida, o próprio Senhor retribui a cada um segundo as suas obras. Ainda aqui, não é só lá na vida vindoura, não é só lá na eternidade, não. Ainda aqui cada um vai receber segundo os seus próprios atos, segundo as suas próprias obras. Gálatas 6, versículo 7 diz que aquilo que o homem semear, isso também ele se fará. Então cumpra, aproveite a oportunidade e cumpra os princípios da palavra de Deus para que você viva bem, para que você tenha uma vida abençoada, para que a sua família seja abençoada, para que todos venham desfrutar das bênçãos do Senhor. Aproveite também as oportunidades para fazer o bem ao próximo. Quantas oportunidades nós temos de ajudar o próximo e não fazemos isto, né? Lembra lá do bom samaritano, a parábola que Jesus contou? O sacerdote teve a oportunidade ali de fazer o bem àquele próximo que estava ali no chão caído, foi espancado, foi maltratado, estava ali quase morto. E o sacerdote tem a oportunidade de fazer o bem e não faz. Em seguida passa o levita, aquele que ajudava o sacerdote no templo, né? Passa também e age semelhantemente ao sacerdote. Também passa de largo, não ajuda. Mas passa um homem que, por incrível que pareça, era um samaritano, desprezado pelos judeus.
Os judeus julgavam os samaritanos como gente que não era aprovada por Deus. E Jesus coloca justamente no cenário um samaritano que aproveita aquela oportunidade para fazer o bem. E Jesus exalta a pessoa do samaritano. Você quer ser exaltado pelo Senhor? Não perca as oportunidades de você estar fazendo o bem. Até porque você, quando faz o bem, você vai trazer o bem de volta para si. Quando você faz o bem, você vai colher o bem que você está fazendo. Não daquela pessoa. Não espere nada daquela pessoa. Faça o bem sem olhar a quem. Não é isso o ditado que tem aí? Faça o bem sem olhar a quem. A Bíblia vai dizer: faça o bem a todos. A todos. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. É o que está lá em Gálatas 6, versículo 7. Versículo 6, capítulo 6, versículo 9 e 10. Que devemos fazer o bem a todos. Gálatas 6, versículos 9 e 10 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Olha só. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então faça o bem, meu irmão. Você vai colher o bem que você está fazendo. É a matemática de Deus. Quem faz o mal vai trazer o mal para si, mas quem faz o bem vai trazer para si também o bem. Não nos cansemos, se nós não nos cansarmos de fazer. Porque tem pessoas que vai fazendo o bem, chega a certo momento que cansa. Sabe por quê? Porque espera daqueles que ele está ajudando. Espera o bem-vindo do próprio homem. Claro que Deus pode mover o coração de muitas pessoas para que através dessas pessoas o bem seja feito na sua vida. Mas espere sempre em Deus. Você não sabe de que lado vem o bem, de que forma você vai ser abençoado. Mas espere e confie sempre no Senhor. Cumpra a palavra de Deus. Só se preocupe com isso. A palavra de Deus está dizendo aqui em Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não desfaleça no propósito e no bem que você está fazendo ao seu próximo. Não deixe essa oportunidade passar, meu irmão. Colossenses 4, versículo 5 diz: aproveitai as oportunidades. Aproveitai as oportunidades. Aproveite. Faça sempre o bem. Faça sempre o bem ao seu próximo. Gálatas 5, versículo 14 chega a dizer que toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então toda a lei está se cumprindo neste preceito de amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Está aí em Gálatas 5,14. Então, não perca a oportunidade de estar fazendo o bem. Não perca a oportunidade de estar cumprindo um dos maiores mandamentos que Jesus deixou. Jesus deixou os 2 maiores mandamentos. Está lá em Mateus 22, 37 a 39. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado para estar fazendo o bem ao próximo, para fazer resplandecer a luz de Cristo na vida dessas pessoas? Você tem aproveitado essa oportunidade? Deus está aí te dando muitas vezes saúde, te dando condições de andar, de falar, 2 braços que estão funcionando perfeitamente. O que você tem feito com isto? Você tem aproveitado quais oportunidades? Você tem aproveitado oportunidades de forma negativa para aborrecer a Deus, para desprezar a Deus? Muitas vezes estamos aí, Deus nos dando saúde para estarmos na lida do dia a dia, e nós estamos aproveitando esta oportunidade que Deus está nos concedendo todos os dias para estarmos fazendo o que não agrada a Ele. Muitas vezes estamos aproveitando estas oportunidades que Deus está nos dando para agradarmos a nós mesmos, queridos. Faça isso não.
Agrade ao Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É o que diz lá em Salmos. Então aproveite a oportunidade que Deus está te dando para ser uma pessoa gentil, para ser uma pessoa cordial, para ser uma pessoa educada. Aproveite a oportunidade de fazer aos outros aquilo que você gostaria que estivesse fazendo a você mesmo. Quantas vezes temos a oportunidade de sermos gentil, de sermos cordiais, de sermos educados e não somos, né? Quantas vezes você pode até presenciar, você chegar em um ambiente onde tem muitas pessoas em pé e poucas sentadas, e aquelas poucas sentadas, chega uma pessoa mais de idade, elas não cedem o seu lugar para aquela pessoa, perdem a oportunidade de agradarem a Deus, perdem a oportunidade de serem gentis, cordiais e educadas. E como eu disse, aproveite sempre a oportunidade de estar fazendo às outras pessoas aquilo que você gostaria que elas fizessem por você também. Isso é um mandamento. Jesus nos deixou esse mandamento. Jesus diz lá em Mateus 7, versículo 12: Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Então não perca a oportunidade de fazer ao seu próximo aquilo que você gostaria que o seu próximo fizesse por você. Se alguém te odiasse a ponto de desejar tantos males para você, você não gostaria de obter o perdão desta pessoa por aquela falha, por aquele erro que você cometeu? Se alguém estivesse te odiando tanto, você não gostaria que aquela pessoa usasse de misericórdia e te perdoasse? Por que você não faz o mesmo? Faça hoje mesmo, com a oportunidade que Deus está te dando. Mais tarde, eu posso nem estar mais aqui, nem você. Podemos ter partido e não estarmos mais fazendo parte aqui desta vida, na terra. Então não deixe a oportunidade passar. Eu não vou dizer nem amanhã, mais tarde, pode ser tarde demais para revermos essa situação. João 12, versículo 42. O Evangelho segundo João 12, versículo 42, está escrito assim: Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele quem? Em Jesus. Em João 12, 42 está dizendo que muitos dentre as autoridades creram em Jesus. E continua dizendo assim: mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha só, muitas autoridades, muitos sacerdotes, muitas pessoas que faziam parte do Sinédrio, era o Senado da época, né? Os senadores, muitas das autoridades daquela época creram em Jesus, mas com medo dos fariseus, né? Homens altamente religiosos, mas que tinham leis que eles mesmos tinham feito, que não eram de Deus, e eles exigiam que o povo as cumprisse, mas eles mesmos não cumpriam. Esses eram os fariseus da época. Mas com medo dos fariseus, essas autoridades não confessavam a Jesus como Senhor e Salvador, porque eles tinham medo de serem expulsos das sinagogas. E aí no versículo seguinte, João 12, 43, o escritor vai dizer assim: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E o que é que a gente vê também nos nossos dias? Muitos perdendo esta oportunidade de crerem de fato em Jesus, de se tornarem discípulos de Jesus. Muitas autoridades ali perderam a oportunidade de se tornarem discípulos de Cristo, discípulos de Jesus. Por quê? Porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O status que os homens davam a eles naqueles dias era o mais importante do que a própria glória de Deus. Quantas pessoas, queridos, estão deixando esta oportunidade passar
porque está nessa também, amando mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Estão amando mais o mundo do que as coisas de Deus. Lá em Colossenses 3, versículo 1 diz assim, versículos 1 e 2: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Em 1 João 2, versículo 15, também vai dizer assim: Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aproveite a oportunidade, meu irmão, para glorificar mais a Deus na sua vida. Aproveite a oportunidade para amar mais a Deus do que as coisas do mundo. Porque as coisas do mundo passam, meu irmão. Como está em 1 João 2,17 dizendo: O mundo passa, bem como toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quantos de nós, quantos no nosso meio está perdendo a oportunidade de estar valorizando aquilo que realmente tem valor nas nossas vidas? Está valorizando aquilo que vai levar para a perdição, para o inferno. Estão valorizando aquilo que vão impedir de terem uma vida abençoada. E uma vida sem as bênçãos de Deus, como eu já disse, se torna uma vida praticamente amaldiçoada. A pessoa só vai ter desejo de coisas ruins e até mesmo de morrer, até mesmo de dar cabo da própria vida. Então deixe de estar mais amando a glória dos homens, amando o mundo, do que as coisas de Deus. Aproveite a oportunidade, seja fiel a Deus. Ame mais a Deus do que as coisas que estão no mundo. Tiago 4, versículo 4, chega a dizer assim, Tiago 4 diz: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você quer ser amigo do mundo? Você quer ser o gente boa, o gente fina, agradar a gregos e troianos, sendo amigo do mundo, participando de tudo, fazendo tudo que o mundo está aí oferecendo? Pois aí está dizendo que a amizade do mundo é inimiga de Deus. E aquele que quiser ser amigo do mundo, ele vai se autoconstituir, autodeclarar como inimigo de Deus. Imagine ser inimigo do Todo-Poderoso, ser inimigo do Criador do mundo, ser inimigo daquele que tem todo o poder em suas mãos para fazer o que bem lhe aprouver. Então não deixe a oportunidade passar, meu irmão. Muitos homens e mulheres de Deus aproveitaram bem esta oportunidade. Nós temos Aqueu que aproveitou esta oportunidade. Jesus ia passar ali na cidade de Jericó e ele imediatamente subiu na árvore. Ele não queria perder aquela oportunidade de ver o mestre passar. E nós conhecemos a história, que Jesus pede que ele desça da árvore, porque naquele dia convinha ele jantar na sua casa, e Zaqueu não perde a oportunidade de entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Faça o mesmo, faça o mesmo. Nós sabemos da história do jovem rico que perdeu esta grande oportunidade, né? Mateus 19, versículo 16, Jesus diz: olha, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, depois vem e segue, e terás um tesouro no céu. E a Bíblia vai dizer, ali em Mateus 19, a partir do versículo 16, que ele ficou muito triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Queridos, não perca tempo. A oportunidade é hoje de você entregar a sua vida para Jesus. Faça isso e você será feliz, você será abençoado. Você vai ter uma vida abençoada e você irá herdar a vida eterna. Amém? Seja um justificado por Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a toda a sua família.